Josiane, nós vamos até janeiro. Eu acho que a gente tem uma pausazinha, uma respiradazinha em janeiro. E vocês voltam para o terceiro e quarto módulo. O recesso mesmo, a gente vai ser em maio. Entendeu? A gente tem uma respirada, eu acho, em janeiro, acho que uns 5 dias, só para dizer. Ó, e depois volto para a pauleira, né? Eu acho que sim, José, eu não vi o calendário ainda não, né? Eu vi o calendário, mas eu sou péssimo com datas, né? Deixa eu botar aqui. Eu só estou acompanhando aqui uma compra que eu fiz aqui, se está tudo ok. Então vamos lá, gente. Novamente, boa tarde. Vamos começar nossa BioLife de hoje, né? Animação, ó, força aí para vocês, né? E vamos lá, né? Eita. Eita, esse aqui. Vamos lá, gente. Só um retorno do conselho, que a gente teve o conselho lá e para falar alguns pontos que vocês colocaram lá, né? Que complicado, alguns pontos, né? Que não sei, né? Gente, Google Sala de Aula, como eu falei, eu peço desculpas. O primeiro mês foi horrível, o segundo eu já aprendi a mexer um pouquinho, e o terceiro, né? Eita, por quê? Ixi. Ó, aqui, José, né? Só conta, ó. Só conta. Certo? Eu não sei, eu vou ver, Jennifer, e eu coloco para vocês. Eu peguei o calendário, só que eu botei no papel aqui e me perdi aqui no meio, né? Do papel. Mas eu sei que a gente vai até janeiro, né? Esse módulo 1 e 2, ele vai até janeiro. Aí a gente tem uma respirada, que é o período que eles vão avaliar como foi o módulo 1 e 2, né? Josiane, vai ser tenso, viu? Mas vamos lá, né? Pensamento positivo, vai dar tudo certo, né? Então, gente, vamos lá. O Google Sala de Aula, eu peço desculpa. A primeira unidade foi terrível, que eu não sabia mexer direito. A segunda já melhorou um pouquinho. E vamos lá, né? Vocês estão vendo a tela, né? Estão vendo a tela do... Ei, Luiz. Não estão vendo a tela? Luiz. Não, tá vendo. Mas peraí, deixa eu falar um negócio. Pode falar. O módulo 2 tá ótimo. Mas, assim, um filme, um documentário por semana tá pesado. Isso que eu estava falando. Muito pesado, Luiz. Não coloquei filme agora, porque o que acontece que eu acho que eu pedi para a Hércules, a gente no pré-conselho falou. Eu tenho que fechar na verdade, a gente tem 9 horas na semana de aulas, né? Então a ideia do filme é que eu ganho horas para não botar tanta atividade. Se eu não colocar um filme, mas mesmo que eu não coloquei, eu tenho que colocar uma atividade que fez, por exemplo, 2, 3 horas, né? Eu coloquei mais atividade de vocês preencherem coisas e acho que eu coloquei um videozinho curto do coisa. Mas, infelizmente, como eu estava dizendo para a turma, eu tenho 9 horas que eu tenho que fechar toda semana de atividade com vocês. Isso foi explicado para vocês? Foi que são 7 horas de atividade de aula síncrona e 2 horas de aula síncrona. 7 de assíncrona e 2 de assíncrona. Aí isso que me amarra, Ludmila, porque aí eu tenho que colocar tarefas que vocês preenchem essas horas. Mas eu não coloquei filme, não, mas eu coloquei coisas que vai requerer, né, desculpe, que vocês sentam e preencham, certo? Por isso que eu não coloquei, o filme era bom por isso, que o filme ganhava umas 3 horas, eu podia colocar coisas mais leves, né? Mas aí não se preocupe, não. Eu vou tentar colocar, se for vídeos curtos, né? Para ver. Isso aí está explicado, né? A quantidade de assuntos eu já expliquei para vocês que a gente está vendo 2 anos em um, né? Aí é muita coisa, né? E questão da atividade também, não foi questão de vocês de outra turma, é que às vezes eu quero contextualizar, então às vezes fica difícil. Mas não, tranquilo, gente. Eu vou tentar não colocar filmes, mas em compensação eu tenho que colocar coisas que fecha. Acho que a gente são 9 horas por semana, né? Aí 2 de aula e 7 de atividades não presenciais. Pauleira, né? Tranquilo? Eita. Será que botei a aula certa aqui? Eita. Eu corrigi o negócio, mas não veio. Isso aqui, gente, confundiu um pouquinho, mas eu vou corrigir. Eu estou colocando uma dica de livro dentro do tema da aula da gente, né? A gente vai falar de DNA hoje, né? Então, eu coloquei um filme, assim, isso é uma dica, viu? Um filme que está bem ligado à questão do DNA e nosso tema introdutório, né? Ele, na época, foi muito polêmico, que todo mundo falou que podia se fazer. Né? O livro é o livro que foi o livro que baseou o filme, né? Em vez de para zumbis aí, vai ser sobre DNA, né? Vou falar DNA e o que eles chamam de
reextinção, né? No filme ele usa esse termo, se eu não me engano, que é trazer de volta animais que já morreram, né? E vamos falar de DNA, né? Engenharia genética, né? Tranquilo? Eu queria que vocês falassem mais um pouquinho também, vocês ficam muito calados, eu fico tão solitário aqui, gente, é tão sozinho, viu? Então vamos lá, a trilha de hoje, gente, anos 80 na veia, né? Ludmilla deu a sugestão aí, né? Eu Sou Terrível, a Jovem Guarda, viu, Ludmilla? Ó, mais um pouquinho anterior, né? São duas bandas dos anos 80, fantásticas. Mas é bom, é muito bom. Aí tem que tirar momento Jovem Guarda, né? Sempre Livre, gente, é uma coisa interessante, que é uma banda formada de mulheres nos anos 80, né? Você sabe que o espaço da mulher no rock era muito limitado, né? Geralmente era uma banda com homem que ela era vocalista, né? Ou back vocal, né? Que ela dá o suporte, né? E não, uma banda só de mulheres. E Sempre Livre fazia referência ao Absorvente, né? E o Traje a Rigor, fantástica banda, né? Bem reverente para a época, né? Que fazia questionamentos bem legais, né? Eu quero ver se eu trago a Blitz, né? Um dia pra gente aí para escutar, tranquilo? Dica de filme, Jurassic Park, né? Que ele foi na época, acho que vocês não lembram, né? De você pequenininhos, mas ele trouxe muito debate, principalmente para os alunos, a questão de se eu poderia realmente trazer os dinossauros de volta, né? A explicação do filme, né? Se eu não me engano, o autor do livro, ele é cientista também, ele dá um negócio muito amarradinho. Se você não tiver muito conhecimento do assunto, você pensa, realmente dá para trazer dinossauro, né? E a gente vai ver, dá realmente para trazer ou não os dinossauros, né? Então, tá aí dica de filme, Jurassic Park. Vai ter agora o terceiro do Jurassic World, né? Tá aí, né? Que foi o remake. O livro tá aí, se eu não me engano, acho que eu coloquei o livro em PDF, para quem quiser ler, né? Quem gosta de ler pelo celular, pelo computador, né? Tá lá o livro para quem quiser dar uma lida, né? Lembrando, são materiais para vocês curtirem, não é obrigatório nem nada, não. É só para informar, né? Vamos lá, de volta à vida, né? Podemos trazer animais extintos, sim ou não? E aí? Cadê vocês aí? Podemos ou não podemos trazer animais extintos? Pode falar, Ludmilla. Eu estava falando de você esses dias. Tava falando mal de mim, era o Luiz Otávio. Nada, estava falando bem de vocês. Está falando de você, mas que mais participa daqui, viu? Sim, Então, nós podemos deixar o calendário. Certo? Sim, mas esse negócio aí. Acho que pode, se tiver amostras do DNA deles. Sim, Acho que aí dá. Vamos falar. Eduardo, vamos lá. Eduardo falou, podemos. O correto, Eduardo, é evitar que alguns extintos, né? Mas nem toda a extinção é causada pelo homem, isso que a gente vai falar, certo? Então vamos lá. Já que começamos, em relação à extinção, a gente tem duas situações diferentes. Existem as extinções naturais. Se eu não me engano, nós tivemos 3 grandes extinções ao longo do início da vida, né? Houve momentos na Terra que uma grande quantidade de animais morreram, né? Então tivemos 3 grandes extinções. E a última, que é mais marcante, né? Que foi a dos dinossauros. Minto, teve uma outra depois dos dinossauros. Tivemos a morte dos dinossauros pelo meteoro, né? A teoria mais aceita. E tivemos uma quarta grande extinção, que foi dos grandes mamíferos, né? Então, que eles chamam megafauna. Então, essa megafauna também foi extinta. Há um debate muito grande, o que foi que causou essa extinção desses mamíferos. Há linhas que defendem que foi o homem, né? Os homens primitivos que caçaram até acabar com esses animais. E outros acham que é a questão do tamanho deles, né? Hoje em dia, vê que os animais vão diminuindo de tamanho, né? Né, Ludmilla? Seria massa, né? Como os Flintstones, né? E hoje, né, como Eduarda falou, nós temos várias extinções causadas pelo homem, né? O homem, ele é muito pior do que qualquer causa natural de extinção, porque ele tem isso uma velocidade incrível. Acho que até a gente já falou que a quantidade de animais que são extintos por ano, né, por dia, parece que são 100 e poucas espécies por dia que estão sendo extintas, né? Então, tem isso daí. Então, como falei, a extinção natural... Sim, pode falar, Ludmilla. Se desde o início dos tempos a gente come carne de animais e em grande quantidade, como esses animais não são extintos? Não acabaram. Boa pergunta, Ludmilla. Nós temos 2 situações. Um exemplo, aí vocês estão vendo esse pássaro aí, que é o dodô. Existe um fator importante na questão dos animais, digamos assim, os que não são criados para que a gente casse. Certo?
Existem animais que o ciclo reprodutivo é muito lento. Exemplo disso é o tubarão. O ciclo reprodutivo dele, ele demora muito para reproduzir. Sim, sim, Emily. Então, o que acontece? Como o ciclo dele reprodutivo é muito lento, a velocidade de caça é maior que o ciclo reprodutivo. Então, não tem tempo da espécie se repor. Entendeu? É por isso que na hora que vocês vão ver período de pesca de lagosta, ela tem aquele período certo e o tamanho certo para poder pegar a lagosta. Lagostas muito pequenas, eu jogo de volta no mar. Para quê? Para dar tempo dela crescer e reproduzir. Porém, nem sempre isso é cumprido, né? E como eu falei, a velocidade de caça, de pesca do homem é muito mais rápida que o tempo de ciclo, o ciclo vital dele. Então acaba que a gente não dá tempo da espécie repor a população. Aí entra extinção. O Dodô aconteceu isso, ele só existia numa ilha, né? Essa ilha, os navios passavam por ela e desciam lá e comiam o Dodô e os ovos dele. Chegou um tempo que acabou o Dodô. O Dodô hoje é um animal extinto. Sabemos que ele existe pelo registro de algumas pessoas, mas nunca foi visto um Dodô. Tranquilo? Então seria o caso do Dodô, uma extinção artificial causada pelo homem, né? Isso eu estou falando século XVI, XVII, viu, gente? Se não me engano. E os dinossauros ali com a queda do meteoro, que é uma extinção natural. Não teve efeito do homem, até porque nem tinha homem na época, né? No caso da vaca, boi e o frango, a gente cria esses animais, entendeu? Então, no caso lá das primeiras populações, dava tempo de se repor. Aí você pode estar associado, por exemplo, com o ciclo reprodutivo. A vaca talvez consiga reproduzir mais rápido que outros animais. Aí consegue repor a população, né? Por exemplo, o frango, em 2 meses, ele já está botando ovo, já está produzindo outra geração. Aí dá tempo. Respondido, Ludmila? Sim, sim, tem no filme, né? Certo? No caso de Jurassic Park e Jurassic World, né? A explicação que eles têm seria o armazenamento de amostra de sangue com amostra de DNA nos mosquitos, né? Os mosquitos picavam os animais, os dinossauros, essa amostra ficava ali conservada e o cientista retirava essa amostra para poder fazer o DNA, né? O DNA dos dinossauros e trazê-los de volta, né? Certo? Isso, verdadeiro ou falso? Essa explicação do filme funciona na vida real? Repete. Vamos lá. Eu pegar um âmbar, né, que é essa seiva petrificada, com um mosquito dentro, retirar o sangue e usar essa amostra de sangue para construir um dinossauro, funciona na vida real? Ou é coisa de filme? Acho que é Falso. coisa Por quê, de Emily? filme, porque são espécies diferentes, talvez. Tem por aí, tem outros fatores também. Diga aí, Emily, abre a vossa voz e participe aqui do nosso momento aí. Por quê? Por quê, Emily? É falso. Ó, o povo tá achando que não. Acho que é fake, né? Peraí, Emily vai falar, gente. Vamos lá. Diga aí, Emily. Rasga vosso, né? Abra vosso coração e comente pra gente nesse momento aí. Por que é falso? Ó, o próximo milagre vai dizer por quê, ó. Gente, tô bebendo um café demais em casa por causa dessas aulas. Vamos lá, botar aí, ó, pra ver, ó. Então, ó, por que não funciona DNA de mosquito, né? Pode ler pra gente aí, Emily, por favor? Essas duas causas aí. Eita, a Emily tá fazendo alguma coisa lá. Vamos lá. Vamos lá esperar, já a Emily participa aí, né? Primeira coisa, gente, é o tempo de preservação do material. Se eu não me engano... Aí, pode falar, lê aí, Emily. Diga aí pra nós, Emily. É pra ler ou é pra dizer o que eu acho? Não, diga o que você acha, depois você entra na leitura aí, vai lá. Por que você acha que é fácil? Eu acho que a amostra de DNA, se contivesse assim, no mosquito, não ia ser uma amostra suficiente para regenerar um dinossauro. Ia ser uma coisa muito complexa.
Por aí. Tem um detalhe que a gente vai ver lá na frente que daria para resolver esse problema. Mas os dois principais problemas da situação. Primeiro, o tempo de preservação. Todo material, principalmente biológico, ele tem um tempo de vida, né? Então, se eu não me engano, até 200 anos eles conseguem entender, resgatar esse material. Após isso, não. Hoje, ó, tô falando hoje, a ciência hoje não consegue recuperar DNA muito antigo. Certo? E o segundo ponto é a fragmentação desse DNA. Como ele é digerido pelo mosquito, ele é fragmentado em pedaços. Então, eu teria que montar primeiro esse DNA para conseguir fazer o dinossauro. E não conseguimos fazer isso porque a gente não sabe a sequência. Você já ouviu falar de sequenciamento de DNA, não já, gente? Já ouviu falar essa expressão? O que seria isso? Eu saber a sequência correta de cada gene. Entendeu? Lembra lá do ano passado, A, T, G, C, né? Adenina, timosina, guanina, né? E adenina. Então, cada gene eu tenho uma sequência desse tipo de material. Então, eu teria que saber a sequência do dinossauro para poder trazê-lo, né? E como ele está fragmentado lá no mosquito, não teria como fazer, né? Certo? Porém, ó, boas notícias, eles estão tentando trazer o mamute. Eles acharam restos de mamute muito bem conservados, né? No caso, se eu não me engano, acharam um bebê de mamute, que só a cabeça dele foi perdida, então estava lá o resto do material, que eles conseguiram fazer sequenciamento e estão tentando trazê-lo de volta, né? Como diz, é uma possibilidade no futuro, né? Quem sabe até de poder trazer pessoas de volta, né? Não sei se você já ouviu falar de uma ciência chamada, uma religião, na verdade, chamada cientologia, acho que é o nome certo. Já falar dessa religião lá? Cientologia, acho que é cientologia o nome correto. Não, sim, e aí? Não, a Ludmilla não conhece. Mais alguém? Tu conhece Emily? Emily, né? Não, é. Você conhece, Emily? Não. Felipe, tu conhece, Felipe? Cientologia. Vamos lá, gente. O que é esse povo? Esse povo, ele faz uma misturada grande. Há muito pouco sobre a religião desse pessoal, que ela é muito reservada, né? A maioria dos grandes astros de Hollywood faz parte dela, né? Tom Cruise, John Travolta, né? E tava rolando, né? Angelina Jolie, né? E eles falavam que a segunda vida de Cristo seria através do DNA. Eles queriam pegar uma amostra de DNA de Jesus. Aí pergunta, e ter a amostra de DNA de Jesus? Possivelmente sim, gente. Há um tecido chamado santo sudário que se alega que o homem que foi enrolado nele foi Jesus Cristo, pelas marcas que tem lá, né? O corpo lá foi enrolado, ele emitiu uma radiação que marcou o pano com o corpo lá, né? E esse corpo lá, né? Isso, esse mesmo, Ludmilla. Então eles acham que iriam pegar uma amostra daquele sangue, fazer um clone de Jesus, colocar numa virgem, né? E daí trazer, né? É o santo sudário, esse mesmo, viu? Só que assim, é uma polêmica, tem umas histórias da lá que... Eu acho, se eu não me engano, tem outro que foi que ele pegou o paninho de uma mulher, enxugou o rosto, ficou a marca do rosto dele. Ah, sei, eu já vi esse filme já. Que foi a partir dessa toalhinha que tem as representações dele. Ah, eu sei do santo sudário, eu já tinha ouvido falar desse pano, eu vi num filme falando isso. Então, essa religião quer trazer Jesus Cristo via clonagem, né? Diz que a segunda vinda dele vai ser por clone, né? Então, vamos lá, né? Metabolismo do DNA e processos do DNA, gente. Vamos falar um pouquinho do que vocês viram ano passado. Lembram de ácidos nucleicos? Né? Vamos lá. Qual a importância do DNA, gente? O DNA, ele vai ser, de todas as moléculas orgânicas, ele é a mais complexa. Porque ele vai ter o papel de guardar informações. Então, ele vai armazenar, transmitir e traduzir essas informações genéticas. Tudo sobre vocês, tudo está no DNA. Entendeu? Ah, professor, é isso? DNA. 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 Existem outras coisas que podem estar no DNA? Sim. Então, alguns estudos já mostram que outras coisas, que eu vou falar já, estão no DNA.
Você acredita em reencarnação? Acredito. Muito. Ai, meu Deus. Se eu te falar que reencarnação não pode ser outro espírito, pode ser, na verdade, uma memória de um antepassado seu. Entendeu a diferença, Ludmila? Tá Não. bom? Você pegando do ponto de vista religioso, né? A reencarnação seria você ter vivido outras vidas, o seu espírito reencarnar no outro corpo. Não seria isso? Me confirme aí. E aí, Ludmila, é isso mesmo? Reencarnação? Sim, exatamente, exatamente. Se eu te falar que, na verdade, você não está reencarnando no outro espírito, talvez uma lembrança de uma outra vida seja uma memória armazenada no DNA. Tipo assim, a sua teta-avó foi lá do Egito, Cleópatra, mandava em tudo, paf. E quando eu faço uma regressão em você, você não está lembrando de uma outra vida pela reencarnação, mas porque o DNA armazenou as memórias da sua antepassada e você resgatou essas memórias. Entendeu a diferença? Sim, entendi. É como se eu fosse ela, só que Você é o lembrasse DNA de dela, tudo que ela viveu. mas eu sendo outra pessoa. Isso. Na verdade, o que defende, né, essa história do DNA guardar memória seria que nós seríamos uma biblioteca com a história de todos os nossos antepassados, que elas ficariam armazenadas no DNA. Isso talvez explicasse, por exemplo, Stephanie. Nunca pegou um violão na vida, nem. E tá lá um dia lá na casa de Laura. Ah, Laura, tô fazendo o quê? Aí, Laura, eu comprei um violão novo, Stephanie. Olha só, tô tocando uma maravilha. Stephanie pega o violão e começa a tocar em 5 minutos. Talvez essa aptidão dela seja lembrando memória de uma outra pessoa da família dela, lá para trás, que tocava violão. Entendeu? Então, ó, como eu falei, o DNA ele pode estar morfologia, Laura, tem essa linha aí, Laura. Então, a morfologia, então todo o seu corpo, as informações de altura, peso, cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, tudo está dentro do seu DNA. Então, toda a parte morfológica está no DNA. Doenças, no DNA também. Lembrando, gente, quando eu falo de doenças hereditárias, minha família, muita gente tem infarto. Eu vou ter infarto? Não obrigatoriamente. O que se defende é, eu tenho uma tendência maior de ter infarto que uma pessoa que não tem isso no histórico na família, né? Não, isso é biológico, Daniel. Isso é porque a gente é animal social, aí, né? Entendeu? Você vê que a revista, os programas que mais rendem é programa de fofoca de ator, né? Então, ó, traços físicos, formato do olho, tudo, DNA. Memórias, ó, isso aí. Há uma possibilidade, é uma linha que defende que suas memórias podem ser armazenamento de memórias de antepassados. Comportamento, genético ou ambiental? E aí? Genético e ambiental. Porque a gente aprende a se comportar, mas a gente já tem o gênio da nossa família. Exatamente. O que se defende é, eu tenho um arcabouço genético que pode possibilitar certos comportamentos. Tranquilo? Então eles acham que é uma ação do ambiente, mais uma ação da genética, da sua biologia, certo? Há uma discussão muito grande nessa área, porque se evita a questão do determinismo genético. A gente vai falar disso também, ok? Então, se discute que há uma questão ambiental que influencia uma questão genética para direcionar seu comportamento. Mesmo que a questão que a gente vai falar de vícios, né? Há um componente biológico muito forte em relação a vícios, certo? Sexualidade, ambiental ou genético? Ambiental. Outra briga, Ludmila. Existe um arcabouço genético. Pode falar, Carlos. Eu acho que é genético, eu acho. Tem um pouco dos dois, mas há uma discussão hoje em dia na ciência em relação a isso, né? Não se sabe o que faz uma pessoa ser hétero, uma pessoa ser homoafetiva, uma pessoa ser bi, é uma discussão, né? Eles acham que do mesmo jeito que é o comportamento, há uma grande influência do ambiente e uma parte de influência da genética também. Tranquilo? Vício, ambiental ou genético?
Acho que um pouco dos dois também, Luiz. Poucos dos Eu dois. acho que um pouco dos dois. O que a gente É isso aí, um Mas pouco mais dos dois, professor. ambiental. Mais ambiental. Eu acho. sim, sim e não, Ludmila. O que foi percebido em relação a vícios, né? As pessoas que são viciadas, ela tem um mecanismo de recompensa. Lembra que já falou desse mecanismo de recompensa lá com os psicopatas e com os chocolates? Elas têm um mecanismo de recompensa que ele é mais sensível, digamos assim. Então, elas teriam maior prazer em certas coisas do que outras pessoas. Consegue perceber a diferença? É como assim, Ludmila tem uma experiência com chocolate diferente da de Carlos. Como o Carlos, ao comer chocolate, tem muito mais prazer que Ludmila, ele teria mais facilidade de se viciar do que Ludmila. Tranquilo? Então, alguns defendem que é um mecanismo genético que pode ser passado para a família, né, para os seus parentes, que possa facilitar certos vícios. Então, vocês forem perceber, por exemplo, o alcoolismo é um exemplo clássico. Geralmente, você tem muitos parentes alcoólatras na família. Isso significa que você tem uma Luiz, tendência, né, a isso. Sim, Ludmila, pode falar. mas eu acho que é um pouco mais ambiental, porque se eu nunca comer um chocolate, mesmo minha família tendo uma tendência a ser viciada em chocolate, eu não vou me viciar se eu nunca comer. É Sim. mais ambiental. Mas no caso, por É mais exemplo, do eu, é mais do eu é, ver e querer comer. é igual o caso do alcoólatra. Quando o cara ele para de beber, né, ele entra, por exemplo, no AA, ele não deixou de ser alcoólatra. O que ele faz? Ele abre mão disso, né, ele interfere no ambiente dele para que ele não beba mais. Mas todo o mecanismo do vício está lá na genética dele, entendeu? Que ele pode passar para o filho. No caso, por isso que geralmente você tem que afetar o ambiente, porque eu não consigo mudar a genética da pessoa. Entendeu a diferença, Ludmila? Porque o genético aí pesa um pouco mais. Entendi. Porque no caso, o alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra. O que ele vai optar? Ele muda o ambiente. Mas se ele tiver contato de novo com o vício dele, ele volta. Por isso que geralmente os grupos que tem algum tipo de vício em jogo, em comida, eles têm que mudar toda a questão ambiental, né? Então, tá vendo aí, gente, essas questões aí. Muitas delas são polêmicas até hoje, viu, gente? Isso a gente tá falando uma discussão de 20, 30 anos que ainda é cacete ainda entre os cientistas, né? Tranquilo? E como é que funciona isso daí? Pela questão que ele vai chamar de expressão do DNA. O DNA vai liberar certas substâncias que vão causar uma expressão ou um comportamento. Tranquilo? Então, sempre, o DNA ele vai estimular a produção de substâncias, e essas substâncias vão gerar uma resposta, uma expressão desse DNA. Aí qual vai ser essa expressão? Depende do que o DNA está querendo fazer. Exemplo, ó. Vamos falar do hormônio de crescimento, né, que a gente falou semana passada, né? Então, o DNA tá ali, né? A hipófise vai liberar o hormônio de crescimento que vai causar o crescimento. Então, tem o DNA que vai liberar, né, uma substância que vai estimular a hipófise. A hipófise vai liberar uma substância, que é o hormônio do crescimento, que vai gerar uma expressão desse DNA, que é o crescimento. Como assim o DNA, gente? Vocês todos têm a mesma altura? Não. Por quê? Porque essa expressão do DNA, essa informação do DNA, vai fazer com que vocês tenham alturas diferentes, ligadas ao quê? A sua herança genética. Eu posso ter parentes altos e ser mais alto, ou eu posso ter parentes mais baixos. Então, isso vai determinar a quantidade de hormônio de crescimento liberado. Ah, professor, mas tem o anão, o gigante. Aí, situações que fogem do natural. Tranquilo? Mas a sua altura, o seu peso vai estar ligado à sua herança genética. Se seus parentes são altos, você vai ser alto. Se seus parentes são baixos, você vai ser baixo. Ponto final. Tranquilo? É engraçado ficar mudando aqui a tela toda hora, né? Por isso que a gente vai falar que a expressão do DNA é formada pelo fenótipo, né? Essa parte física, e o genótipo, que é a parte do genoma, né? O fenótipo vai estar ligado ao ambiente, então o ambiente vai influenciar muito a expressão desse fenótipo, e o genótipo, que é o seu material genético, certo? Então o fenótipo, ele vai ser a resposta do seu DNA em relação ao ambiente. Ficou claro isso aí para vocês? Não, repita, por favor. Então vamos lá. Qual a sua altura, Ludmila?
Se for para dizer de certeza, não tenho, mas entre 1,53 e 1,55. Seus pais são altos ou baixos? Mãe é baixa e pai não é tão baixo, mas também não é tão alto. Você é mais alto do que eles ou menor do que eles? Sou menor. Menor do que seu pai e sua mãe? Sim. Mas você está crescendo ainda. O que vocês podem perceber é que geralmente os filhos estão ficando mais altos do que o pai. Por quê? Você pode ter informação genética para ter 2 metros de altura. Agora, o que vai ter? A influência do ambiente. Não adianta nada, Ludmila, você ter aquele DNA dizendo, Ludmila, você vai ser jogadora de basquete, 2 metros. Se você não tem alimentação, entendeu? Então, eu preciso de um ambiente que possibilite que meu DNA seja expresso. Se o ambiente me limitar, por exemplo, com comida, falta de cuidado de saúde, eu não vou expressar todo o meu potencial genético. Então, se vocês perceberem, as gerações estão ficando mais altas, porque está melhorando a questão da qualidade de vida. Então, os seus pais, eles poderiam ser mais altos se lá no passado eles tivessem mais condições de repente, de alimentação, de saúde, que às vezes não acontecia. Por exemplo, a minha mãe tinha 8 irmãos. Então, vó não ganhava bem, vô não ganhava bem. Então, a comida era bem pouquinha para todo mundo. Então, o potencial genético dele... A família do meu pai é toda baixa, Luiz. A família do meu pai é bem baixa. Aí eu teria que entender, Ludmila, eles são baixos por questões genéticas ou por questões ambientais? Tá entendendo? Acho que um pouco dos dois, né, Luiz? Vovô e vovó com 22 filhos não ia ter condição para alimentar bem todos os 22, não. Então o genótipo vai dizer assim, vai ser alto. E o fenótipo diz, não tem comida. Aí quem vai fazer? Vai tentar achar um equilíbrio nesses dois. Então, o genótipo é o seu material genético, tem toda a informação. Porém, se o seu ambiente limitar, acabou. Certo? Então, o genótipo, ele vai expressar fisicamente através do fenótipo, da sua aparência. Tudo ok? Porém, o ambiente pode mudar isso daí. Ó, tranquilo até aí, gente? Estão todos aqui comigo, acompanhando? Vou lá. Sim, valeu, Ludmila. O que é o determinismo genético, gente? Eita, só um instantinho aqui, pausa aqui. Se houve um momento de uma crença, né, que tudo estava ligado à questão dos genes. Por isso que ele fala determinismo genético. Eu não tinha escolha. Pá. Tanto que teve uma época, né, isso já bem depois do determinismo genético, que o pessoal começou a falar o gene da felicidade, o gene da depressão. Então, se Ludmila tinha o gene da depressão, ela vai ser infeliz sempre. E começou a ver que não se pode determinar. O que se fala hoje em dia é você vai ter tendência a certo comportamento ou certa situação. Ela não é determinada. Né? Na família de Carlos, a maioria dos tios dele, do pai, dos avós morreram de coração, ataque infarto, fulminante, paf. Chegou 50 anos, puf, morreu. O que dizia o determinismo? Carlos não chega a 51 anos de idade. Não chega, Carlos. Mas eu queria viajar para a Europa. Viaja até 50, até 49 anos. Chegou em 50, tu vai bater a cacholeta. Isso que dizia o determinismo genético. O que se fala hoje? Carlos tem uma tendência a ter infarto com mais facilidade. O que vai determinar isso? O ambiente, o fenótipo. Luiz, eu vi esses dias um TikTok de uma menina dizendo que o avô, o tio e a tia dela morreram na mesma idade, da mesma doença e no mesmo lugar. Aí teria que ver as coincidências, né? Mas aí teria que ver. Pronto, a gente tem um professor um professor que eu conheço, amigo meu, que ele teve câncer de próstata. E ele estava falando que há 3 gerações, desde o avô dele para cá, a maioria dos parentes teve câncer de próstata. Entendeu? Então, o que eu estou falando, pegando o exemplo de Carlos aí do infarto. Carlos pode ter infarto aos 50 anos? Pode. O que se faz nesse caso? Existe uma área da medicina chamada medicina genética,
que vai pegar para Carlos e falar, ó, Carlos, sua família tem um quadro seríssimo de infarto. O que a gente vai fazer agora? Vamos regular sua alimentação, você vai fazer exames periódicos, atividade física, melhorar o bom humor. Então, eu vou trabalhar Carlos de um jeito que ele passe dos 50 anos sem ter um infarto. Por quê? Em relação a uma outra pessoa, ele tem uma tendência maior, mas não significa que ele vai morrer de ataque cardíaco, entendeu? Isso que o determinismo genético dizia, era certo. Hoje não, a gente fala que tem uma tendência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir as variáveis para que essa tendência não vire certeza. Ficou claro para vocês isso daí? Do determinismo genético? E aí, responda aí. Você nasce feliz ou torna-se feliz? Feliz, né? Eu acho que torna-se feliz, Nenhum dos dois. Nasci chorando, vou morrer chorando. Não nascer do sentido assim, você é feliz porque você tem isso dentro de você, né? Ou você faz, o seu ambiente vai tornar você feliz. Eu acho que é o ambiente, professor. O autor falando torna-se feliz. Eu acho que se a pessoa tiver casos genéticos de depressão na família, acho que não vai ter muito jeito, não. É um psicólogo para tornar-se feliz. Aí você cai no determinismo, entendeu? Aí que é o complicado da situação, né? Aí você entra nos dois pontos. Existe um mecanismo que vai facilitar isso, né? Mas existe a questão do ambiente também. O pessoal, desculpe falar essa história desse jeito para vocês verem. Um menino estava falando uma vez, já estava falando sobre essa questão de comportamento, né? Ele disse que tinha um menino lá, não vi um menino, que o pessoal da comunidade se irmou que o menino era homoafetivo. Se irmou. E quando o menino chegou na idade mais velha, de tanto ele ouvir que ele era homoafetivo, ele se tornou homoafetivo, né? Ele tinha o comportamento homoafetivo. Aí perguntou, e aí, professor, como seria? Aí teria que entender o que aconteceu com ele. Realmente, houve uma pressão, uma construção dessa identidade sexual dele pela questão do ambiente, ou ele já tinha uma tendência e se tornou? Aí pronto, aí você vai para a ciência, que é uma briga feia entre isso, entendeu? Então, lembrando, não há determinismo genético, há opções, né? Eu acho que você nasce com uma tendência, como Ludmila falou, uma depressão, por exemplo, e você tem que trabalhar isso, mas o seu mecanismo é para você ser feliz. Que vai facilitar isso? O ambiente. Então, se o ambiente, você já tem ali o arcabouço para ser feliz, e o ambiente é legal, vai ajudar, né? Então, como eu falei aí, a construção da personalidade é genética e ambiente, certo? Algumas coisas, como falei, como a gente falou, por exemplo, da questão da testosterona e agressividade, né? Há muitos estudos que eles não conseguem entender se a pessoa ficou agressiva porque tinha muita testosterona ou o ambiente agressivo aumentou a testosterona dela. Entenderam a diferença? Entendeu a diferença das duas situações? Que parecem muito próximas, mas não é. Certo? Aí não se sabe. Como o grau de testosterona já está alta, eu não sei se a agressividade veio primeiro ou a testosterona veio primeiro. Veio primeiro, no caso. Tranquilo? Então, por isso, determinismo e tendência. No caso do alcoolismo, como a gente falou, né? Parece que eu estava adivinhando, né? Você nasce com uma facilidade ao vício ao álcool, né? Então, você vai ter aí a questão do vício, geneticamente falando, porém o ambiente vai possibilitar isso ou não. Tranquilo? Então, não falo ali, retira determinismo, e eu falo tendência. Você tem uma tendência ao alcoolismo. Quem vai determinar isso? A sua forma de lidar, a questão do ambiente, né? Por exemplo, a minha família é alcoolismo e vício, gente, é pesado, viu? Nunca vi tanta gente viciada em álcool e droga como é na minha família. O que eu fiz? Eu mudei o meu ambiente, eu evito. Tranquilo? Então, eu tenho uma tendência ao alcoolismo, que controlando o meu ambiente, eu mudei isso daí. Ah, professor, como é que eu sei se tem alguma coisa na minha família que é perigosa? Observa coisas que se repetem na família. Ah, eu tenho muitos parentes que morreram cedo de tal doença. Você tem um risco disso aí. Não, Ludmila, mas o vício do álcool
é muito grande aqui no Nordeste. Na verdade, no mundo todo, né? Aqui era assim também. Eu passei minha infância passando por isso daí. Aí, meu pai, ele parou de beber logo depois minha mãe. Meu pai ganhou um carro na quarta, bateu o carro no sábado, bêbado. Aí ele parou de beber, né? Então Ludmila, se você... Pai caiu bêbado de moto. Pai caiu bêbado de moto, se levantou, foi para o hospital e disse: ah, tá bom, então, vou para o hospital, tô bem. Bebo, morto de bêbado. Mas, como eu falei, o vício do álcool é pesado aqui no mundo hoje em dia, né? Tava lá, né? Coisas do DNA. Ixi, eu tô até preocupado aqui. A gente vai falar de 2 processos do DNA e bioengenharia, tudo ok? O primeiro dele é a duplicação do DNA. Vocês lembram de divisão celular do ano passado? Isso, então, né? Mitose, meiose, tudo, né? Prófase. Na hora que a célula se duplica, não sei se vocês lembram, ocorria também a duplicação do DNA. Então, todas as vezes que a célula se divide, o DNA duplica também, certo? Então, o que acontece? Lembrando, o DNA é formado por 2 fitas, né? Esse modelo é proposto por Watson e Crick, e eu tenho até uma ressalva que eu tenho que colocar mulher, né? Quem descobriu isso primeiro foi uma mulher, e durante anos o nome dela nem era mencionado, né? E eu acabei não colocando, mas vou ver corrigir isso daí. Ela vai ser semiconservativa. What? O que é isso? Vou mostrar já. E é ligado ao envelhecimento, gente. Então, se a gente está envelhecendo, é por causa da duplicação do DNA. Vamos lá. Por quê? Isso aqui é a estrutura de um cromossomo, tudo ok? O que vai se duplicar é toda essa parte. Aí, no caso, você tem um cromossomo duplicado, né? Certo? Metade dele é um cromossomo. Como ele está assim, é que eu tenho do outro lado uma cópia dele. Então, aí, na verdade, eu tenho 2 cromossomos aí. Tranquilo? Essa parte amarela aí, chamada de telômero, ela tem a função de proteger o DNA. Então, essa parte amarela e essa parte do meio não tem informação genética. Onde está a informação genética? Nessa parte aí marronzinha, certo? Qual a função do telômero? Proteção do material genético. Ponto. Então, vamos lá. Por que ela é semiconservativa? Vocês estão vendo aí uma fita amarela e uma vermelha, não estão? Na hora que eu tenho a duplicação do DNA, a fita vai se abrir, vai criar 2 metades, e vai ser feita uma outra fita, que é a preta, certo? Porque ela é semiconservativa. Eu conservo uma fita e uso ela para molde para criar a outra metade dela. Entendeu? Então, eu conservo uma fita e faço uma nova. Então, eu tenho uma fita velha e uma fita nova durante a duplicação do DNA. Então, eu separo a amarela e vermelha e elas vão criar outras cópias. Então, aí eu tenho a duplicação do DNA. Tranquilo até aí. Gente, vocês querem pegar direto ou querem intervalo? Falta só 2 minutos, só para saber, né? Para mim é diferente. Direto, todos concordam? Então, vou lá, direto, né? Então, vou lá. Vocês vão ver novamente esse modelo, ó, porque ela vai ser semiconservativa. O lado lilás e o lado amarelo vão se repetir, né, vão se dividir, e cada lado vai criar uma nova fita, que é a parte azulzinha, entendeu? Por isso que ela é semiconservativa. Eu conservo metade da fita e crio uma nova. E uma coisa que é interessante, gente, existe aí todo um mecanismo de correção para evitar mutação nesse DNA. Então, você vê como a célula é perfeita. Na hora que eu faço a duplicação, eu tenho sistemas de correção, de averiguação, que vão evitar que haja erros nisso daí. Que na hora que eu duplico o DNA, ele vem errado, vem qualquer informação errada. Lembrando, um nucleotídeo errado, uma letrinha dessa errada, bagunça o meio de campo todinho. Certo? Aí vocês perguntam, tá, professor, o que tem todo esse mecanismo aí de correção, porque ocorrem mutações? 2 situações, o acaso, né, ou fatores externos. Mutação pode vir de radioatividade, substâncias químicas, estresse, viu, gente? Certo? Então, são situações que podem causar alteração no DNA. Alteração no DNA, aí dá mutação, e nem sempre as mutações são boas, né? Negócio de ficar um X-Men lançando raio pelos olhos, controlando o tempo, só na HQ, viu?
Na vida real, mutação é pauleira, viu? Então, vamos lá. Quem vai fazer esse processo? Vai ter várias enzimas que vão trabalhar nessa questão da duplicação do DNA. A mais citada é a DNA polimerase, ok? Qual a função dela? Ela vai abrir a fita e vai fazer a polimerase dessa fita. Ela vai colocar os nucleotídeos para que haja duplicação. Tranquilo até aí, gente? Tem um meio estranho aí. Alguma dúvida? Eu posso avançar? Querem que eu volte? Então vamos lá. Ó, aqui é uma animação mostrando a duplicação do DNA. Ó. Fica olhando aí. Tanto em eucariotos como procariotos, a replicação inicia-se em uma sequência particular de nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de PP promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade trislinha do primer de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar à fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para a 3' da fita que está sendo formada. E é esta a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primase. Adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki. Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de Okazaki. Esta tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase H. Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do TP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki.
Tranquilo, gente? Eu pensei que tinha falado aqui do envelhecimento, mas vamos lá. Então, gente, como eu falei, dentro desse processo da formação da fita, das duas fitas, há vários mecanismos de correção. Porém, como eu falei, às vezes ocorre mutação, né? Ou pela questão do acaso, né, e da idade. O que se fala em relação ao envelhecimento, né, que é essa estrutura aqui, ó, o telômero, conforme ele vai duplicando a célula, ele vai encurtando, ele vai sendo diminuído de tamanho. Chega um ponto que ele perde-se esse telômero, né, e começa a afetar o material genético, comer pedaços do cromossomo. Aí, com isso, a gente entra no envelhecimento, né? Então, eles estavam querendo achar uma enzima que ela refizesse o telômero, para que a gente possa, né, viver mais tempo, né? Não sei se vocês sabem, mas biologicamente não era para a gente envelhecer, né? Nosso corpo é para ser eterno, a gente viver eternamente, a gente não morreria de velhice, mas chega um ponto que o nosso mecanismo biológico dá tilt e a gente começa a envelhecer. Aí eles associam exatamente a redução do telômero, né? O telômero reduziria, né? Seria a cada divisão celular ele ficaria menor e começaríamos a comer pedaços do DNA, né? Então eles estão querendo aí criar a telomerase, né? Que é a enzima da juventude, né? Já pensou vocês ficarem, sei lá, Stephanie, eternamente desse jeito, Stephanie, sem envelhecer? Chega lá 200 mil anos assim, ó, tá lá Stephanie, ó, feliz da vida lá, né? Tudo ok? Outro processo importante, gente, é o processo de produção das proteínas, né? Lembrando, a maioria da comunicação do DNA com o corpo é via proteína. Então, na hora que eu falo de proteínas, eu estou falando de uma comunicação, elas regulam tudo do corpo, né? Não sei se vocês sabem, né? Ou lembram, né? Na verdade, saber vocês sabem que vocês são top, né? Que tudo no nosso corpo é proteína, né? Tudo. A maioria das coisas do nosso corpo funciona à base de proteína, né? Não sei, Ludmila, eu ficaria na dúvida. Uma vez a gente estava conversando, não sei se foi na aula com vocês, sobre a questão, por exemplo, um vampiro chegava você e falava, vou te morder e você vai viver eternamente. Tu topava? Eu, rapaz, eu ficava na dúvida, viu? Se eu topava ou não, viu? Ó, você vai só matar um povo de vez em quando aí e viver eternamente. Aí eu, rapaz, e aí? Eu ficaria na dúvida, viu? Se é eterno, né? Como falei, proteína, várias funções do organismo. Tá aí. A molécula mais... Ia falar alguma coisa, alguém? E aí, um vampiro falasse, ó, vamos lá, vou morder tu pra tu ser eterno. Tu topavam? Vocês topavam ou não, né? Molécula orgânica mais presente. Não, por diversos fatores, mas não. Não sei, Ludmila, eu ficava tentado, viu? Eu não sei, não... Mas vamos lá. Metabolismo do DNA, né, uma das funções dele. E aqui você vai ter muitas doenças ligadas a erro nos genes, né? Então, lembrando que algumas doenças que a gente já falou, né, lá do sistema endócrino para cá, né, elas vão estar ligadas a erro na produção de determinadas proteínas, né? E com isso, tá a doença, né? Exemplo, 3 doenças ligadas aí, né? A diabetes mellitus, a insulina, né? Se houver uma má formação na insulina, ela não é reconhecida pelos receptores e não funciona. Então, eu teria que tomar insulina de fora, né? O nanismo, ele pode estar ligado a uma má formação no hormônio de crescimento. Então, você teria o nanismo. E a diabetes insípidos, como a gente falou, né? Que é a relação do DH com a reabsorção de água. Um erro na formação desse hormônio, eu também vou ter a diabetes insípido, né? Há várias doenças, gente, há várias doenças relacionadas à falha na produção de determinada substância, né? Tranquilo? No caso de processo de produção de proteína, eu tenho 2 etapas, a transcrição e a tradução, certo? Vamos falar das duas separadamente. Tranquilo, gente? Tá tudo ok no juízo de vocês? Vocês estão entendendo? Querem que eu volte a algum ponto? Então, vamos lá, né? Vamos lá. A primeira etapa, que é a transcrição, eu tenho que produzir um RNA mensageiro. Vocês lembram lá de ácido nucleico, RNA mensageiro, ribossômico e transportador? Vocês viram isso ano passado? Vi, mas não lembro não. Então, vamos lá. Qual é a função do RNA mensageiro? Ele vai criar uma cópia de um gene,
certo? Eu tenho todo o DNA ali, eu vou tirar uma informação ali do DNA e fazer uma cópia, que essa cópia é RNA mensageiro. O que é esse RNA mensageiro? Ele vai ser um mapa, uma receita do que eu quero produzir no corpo. Por isso que ele diz, é a cópia de um gene específico. Eu não estou copiando todo o DNA, eu estou copiando uma informação, certo? Que vai estar relacionado com a necessidade do organismo. Exemplo, eu comi muito doce, eu tenho que aumentar a síntese de insulina. Aí o que eu faço? Eu começo a produzir RNA mensageiro para sintetizar a insulina, certo? E como falou, é a comunicação entre o DNA e o meio extracelular. O DNA nunca, never, ele sai do núcleo. A comunicação dele é via RNA mensageiro e proteínas. Tranquilo? Então eu vou fazer uma cópia de uma informação dentro do DNA. Que vai fazer isso? Uma necessidade do organismo. Certo? Então aí é figura, ó. Eu vou ter a RNA polimerase, que ela vai copiar, fazer um RNA transcrito. Esse RNA transcrito é o RNA mensageiro. A Maria Gabriela abriu a câmera aí, ó, mostrando aí o telhado dela, ó, alto sol aí. Ixi, não era, eita. Ó, ficou encabulado, a gente fechou. Acho que a gente vai acabar 10, 15 minutos mais cedo, né? 15 minutos, acho que é de 3h30 que a gente acaba, gente, é isso? E vai até 13h45, não é isso? Certo? Pronto, a Josiane já confirmou. A Josiane é eficiente demais. Certo? Então, vou lá. Lembrando, ó, aí em cima eu tenho o fragmento, um gene, e embaixo eu tenho o RNA mensageiro. Lembrando que no caso ali do RNA mensageiro, eu não tenho, eu não vou ter o equivalente, né, da... Meu Deus, fugiu um termo aí, peraí. Eu não vou ter timina, no lugar dela eu vou ter uracila. Isso, lembrei. Tranquilo? Então, no caso lá da timina que eu tenho no DNA, no RNA eu vou ter uracila, lembrando disso. Então, como é que eu reconheço o fragmento de RNA? Devido a uracila. Tranquilo? Certo? Então, esse aí que é o RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma. E lá ele vai ser sintetizado, vai ser lido, sintetizado, vai ser lido, traduzido, certo? Então, ó, segunda parte, a tradução, que é a leitura desse RNA mensageiro para a produção de uma proteína. Tranquilo? Então, ó, vocês lembram disso daí, né? Para cada 3 aminoácidos eu tenho para 3 nucleotídeos eu tenho um aminoácido. Tranquilo? Essa trinca, né? Ó, que eu vou chamar de códon, né? A cada 3 códon eu tenho um aminoácido respectivo a ele. Vamos lá. Dentro da tradução eu vou ter 3 tipos de RNA. O mensageiro, ó, informação da proteína. O RNA transportador, que vai levar os aminoácidos. E o RNA ribossômico, que vai ler esse RNA mensageiro. Tranquilo? Tá tudo bem no juízo de vocês ou vocês já bagunçou aí o meio de campo do juízo de vocês? Eita, silêncio. Então, ó, novamente, ó, o que vai acontecer? O RNA ribossômico, ele se liga ao RNA mensageiro, vai ler, e conforme ele vai lendo, ele vai trazendo RNA transportadores, que vão transportar o quê? Aminoácidos. Ao final do processo, eu tenho uma cadeia de aminoácidos. Não é proteína ainda. Vocês viram ano passado, né? Foi coincidentemente a aula que eu dei hoje, que foi o processo de formação de uma proteína, né? Então, essa sequência de aminoácidos vai passar por vários processos, 3, 4 etapas, até virar uma proteína. Aí eu tenho o quê? Sequência de aminoácidos. Tranquilo? Ah, professor, ficou muito teórico. O que você quer dizer com esse bocado de coisa? Aí vamos botar um videozinho, né? Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes.
Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos em uma forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Gente, eu acho massa essas animações. Eu queria poder trabalhar com isso, sabe? Fazer umas animações legais dessas para aula, né? Tranquilo? Então, ó, os dois processos ligados ao DNA, como falou, duplicação do DNA, que vai estar relacionado ao processo de duplicação da célula, né? Então, falou de duplicação do DNA, estou falando de mitose e meiose, né? E, no caso do processo de produção de proteína, você tem a transcrição e a tradução, certo? Então, são os dois processos. Muito ligado, muito próximo aí à questão do DNA, nós vamos ter engenharia genética, né? É uma ciência nova, né? No sentido de manipulação do DNA. Já se fazia engenharia genética, mas era através de processos de seleção de animais, né? Darwin era um estudioso desse tipo, né? De eu selecionar através de cruzamentos características de animais que eu queria. Então, até uma história que o Doberman, né? Ele foi um cachorro que foi criado através de cruzamentos pelos alemães para ter aquele modelo e a questão da agressividade, né? Então, antigamente, eu fazia essa engenharia genética através de cruzamentos, selecionando os animais, né? Só para vocês saberem, o nazismo queria fazer isso, né? A raça ariana que eles planejavam, eles iam fazer ela através de cruzamentos, né? Então, tipo assim, Ludmilla é uma ariana perfeita, ponto. Com quem ela vai casar? Aí eu ia selecionar. Eu tinha, por exemplo, José Hermerson e Felipe. Aí eu olhava para os dois e falava, olha, qual dos dois é mais ariano? Eita, Felipe. Então ela vai casar com Felipe. Ah, mas Ludmilla ama José Hermerson. Não, não vai não. Tu vai casar com Felipe pelo bem do Reichen, né? Então, eles planejavam modificar a raça ariana através disso daí, né? Tranquilo? Então, hoje, eu faço isso através da manipulação do DNA. Ah, o que, Ludmilla? Ah, Não, é porque em 2 minutos que você falou, eu já casei com 2 pessoas. não, na verdade, você não vai casar com dois, vai casar com o Felipe, que Felipe é ariano perfeito. José Hermerson não. Tem um pezinho ali nos judeus e não vai dar certo. Então a gente vai mandar ele para os campos de concentração. Tá entendendo? Isso aí, a Alemanha tinha esses planos, tanto que há um documentário mostrando que havia campos lá que selecionava as meninas e os meninos.
Então a menina com 13, 14 anos, os caras já falavam, você vai engravidar pelo bem da nação. Então botava as meninas para engravidar logo cedo, né? A lavagem cerebral da galera é tão grande que tem uma menina que a mãe conta o relato, né? Tem a carta da mãe, que a menina chegou e falou, engravidei pelo bem do meu Führer, né? Então tá aí, certo? Então, hoje em dia a engenharia genética, ela tem um potencial muito grande para o bem, mas também tem um grande potencial para o mal, né? Além de eu criar doenças, não sei se vocês sabem, mas cada raça, cada etnia, ela tem alguns genes que são específicos. Eu posso fazer um mapeamento dos seus ancestrais por determinados genes. Então, posso muito bem, Ludmila, eu saber todo o histórico da família dela de origem através de alguns fragmentos de DNA. Isso significa que eu posso, talvez, isso, né, viajando um pouco, criar doenças que matem populações específicas. Tá entendendo? Então, é o risco aí da engenharia genética, né? Vamos lá, vamos falar de 4 técnicas, né, muito importantes aí. Dentro da tecnologia forense, o teste de DNA foi uma coisa que mudou, gente. Mudou a forma de fazer justiça hoje em dia, né? Então, muitos casos são solucionados hoje em dia através do DNA. Não tem como mentir. Entendeu? Se José Hermeson tá ali, o DNA dele, no local de um crime, não tem como ele escapar disso daí. Não, mas eu não estava ali. Não, seu DNA tá lá. Então, você tem que explicar como o seu DNA foi parar lá. Então, muitos casos são resolvidos através dessa questão do DNA. Aqui no Brasil, não sei se tem, mas nos Estados Unidos é muito comum, que eles chamam de cold casing. Já ouviu falar essa expressão? Cold casing? Tem uma série, né? Alô? Tá escutando? Cold case, já ouviu falar disso daí? Então, vou lá, né? Já que ninguém responde, né? Seriam o que eles chamam de casos frios, né? São casos que são arquivados, que eu não tinha prova, né? Na época eu não tinha como descobrir, só que alguns desses casos eu tenho amostra de DNA guardada. Então eles conseguiram resolver esses casos através de amostra de DNA. Tem um caso que é bem interessante, que foi uma mulher que ela foi morta, estuprada num estacionamento. O carro passando aí. E eles guardaram, né, a amostra de DNA, né? Aí, muitos anos depois, 30 anos depois, um cara foi preso. E quando ele foi preso, lá tem um banco de dados de DNA, né, de todo mundo, e o DNA dele deu similaridade com esse material. Aí descobriram que o pai do cara tinha matado a mulher. Aí foram lá e prenderam o pai do cara. Entendeu? E lá tem que eles vão ver, né? Vai ter um banco de dados. Mas vamos falar. Então vamos falar de organismos geneticamente modificados, terapia gênica e o PCR, né? Que vai responder a pergunta lá em cima, né? Que a gente falou, né? A menina disse aí, não me lembro quem, falou, professor, mas eu tenho um pouco de DNA, e o que eu faço? PCR nele. Aí, vamos lá. Cada pessoa tem características próprias e seu próprio código. O que significa? O DNA é único. Único. Entendeu? Então, com ele, é como se fosse uma impressão digital única. Só Ludmila tem essa característica do DNA dela. Ninguém mais no mundo tem. Até agora, viu, gente? Até agora. Certo? É base de dados genéticos para identificação de crimes, né? Hoje em dia, os Estados Unidos têm um banco de dados. Se você for preso nos Estados Unidos, é coletada uma amostra sua de DNA e ela entra num banco de dados. Então, aconteceu um crime lá, eu tenho a amostra de DNA, eu coloco lá no sistema, se tiver alguém lá que já foi, né, identificado, se bater, lascou, né? Também é usado a identificação de corpos, né? Então, o teste de DNA é usado também, identificação de corpos, teste de paternidade, né? E pistas e locais de crime, né? Geralmente, se você achou o DNA da pessoa ali, lascou, não tem como escapar. Mas mesmo assim, gente, há falhas. Como isso aí foi uma tecnologia meio nova, Pelé é um maior exemplo disso. O teste de paternidade de Pelé, né? A filha dele lutou durante anos para provar, né, ser aceita como filha reconhecida. Pelé fez o DNA, provou que ele era o pai e ele conseguiu ganhar na justiça que ele não era o pai dela. Então ela morreu, né? Depois ela morreu, a menina, sem que ele assumisse ela como filha, né? E ela disse em várias reportagens que não queria nem o dinheiro dele, só queria o reconhecimento, né? Vamos lá. Eu tenho aí um pai, uma mãe e 5 crianças. Quem é o filho? Quem é o filho desse casal aí? Foi misturado 5 crianças, eles não sabem mais quem é o filho. Quem é? 1, 2, 3, 4 ou 5?
Eita. E aí? Pra vocês. 1, 2, 3, 4 ou 5? Ludmilla votou no 3, ó. 3. Quem mais? Emily votou no 3 também. Os outros? Eita, todo mundo na sessão da tarde, ó. Ligaram o computador e o celular, deixaram eu falando sozinho aqui, né? Então lá. Então vamos lá, gente. Quem é o filho? Felipe vota no 1. Acho que é o 3. Maria Luana não sabe. Então vamos lá, gente. O filho é o número 3. Olha aí, ó, quem votou no 3. Por que é o número 3? Como é que eu consigo identificar que é o número 3? Sei não, então vamos lá. Vocês vão observar as bandas, gente. Estão vendo as bandas? Por exemplo, ó, lá no primeiro, ó, a mãe tem aquela banda, aquele tracinho preto. Quantos tem aquele tracinho preto que a mãe tem? Só o número 3, entendeu? Então, como é que eu reconheço quem é a pessoa? Como é que bate? Eu vou reconhecer esses marcadores, né? Na hora que eu coloco o DNA para correr, ele é fragmentado em pedaços e ele vai criar essa banda aí direitinho. Então, as bandas são similares. Então, quanto mais similaridade, se eu não me engano, acho que eu tenho que ter 5 bandas parecidas aí eu consigo identificar quem é o pai, ou se for o criminoso, essas coisas. Tranquilo? Então, eu vó observar as bandas. Ó. Vocês vão ver que o 3 tem a banda do pai e da mãe ali em cima. A terceira banda lá do número 3 vem da mãe, né? Ele já não vai ter as outras bandas, mas ele vai ter a banda lá do 4. Então, ele tem 4 bandas que batem. Aí é o pai. Tudo ok? Olá, no caso de gêmeos idênticos, teste de DNA funciona. Dona Maria estava passeando lá, né? Dona Maria engravidou de um dos gêmeos. Ela não sabe qual dos dois foi, que ela namorou com os dois. Dona Maria, né? Dona Maria engravidou e deu o teste de DNA. Quem é o pai? Alfredo ou Alfonso? E aí, quem é o pai, né? Agora, ela fez o DNA, né? Engravidou de um dos dois, né? De Alfonso. E fez o DNA e ele bateu. Quem vai ser o pai? O gêmeo 1 ou o gêmeo 2? É do Pelé. É, né? Ele escapou, né? Tem vocês depois procurem. O.J. Simpson foi um criminoso americano também, né? Ele era esportista, né? Depois virou ator. E a mulher dele se separou e depois ela foi encontrada morta. Ela e o namorado. Havia DNA dele no local do crime e ele escapou do DNA. Na época não era aceito como prova, né? E aí? Quem é o pai? O gêmeo 1 ou o gêmeo 2? Isso, Emily. Vamos lá, ó. Tá aí, ó. Como o DNA é igual, não tem como saber quem é o pai. O teste de DNA é impreciso para isso. Certo? No caso de 2 gêmeos que mataram uma pessoa, um dos gêmeos matou a pessoa, tá lá o DNA. Eu vou conseguir saber pela impressão digital. A impressão digital é diferente de gêmeos. Agora o DNA, pelo DNA, não pega. Entendeu? Então não tem como saber, gente. Tá lá. Que nada, Maria Luana. Ela bota os dois na justiça e processa os dois. 2 pensões. Olha, coisa boa. É Lauane, professor. Né? A Lauane. Desculpe, Lauane. Eu tô sem óculos. Ó, desculpa, ó. Entendeu? Tá. Tranquilo? Então, aí no caso, o DNA é impreciso. Isso também para assassinato, gente. 2 pensões, né, Ludmilla? Tem que aproveitar, né? Certo? Professor, mas aí eu acho que o gêmeo que não fez o filho vai dizer, ô seu palavrão, bora, assuma aí teu filho, que eu não quero ficar pagando pensando em sobrinho, não. Sim, mas se o outro falar, não, assuma tu que ficou com ela, tu que é o pai. Se os dois ficaram com ela no mesmo período, Ludmilla, não tem como saber, cara, é difícil aí. Aí tem que achar um acordo, ou os dois pagam pensão e racham, né, o valor, né, eu não sei. Certo? Gente, tema polêmico até hoje, já tem mais de 20 anos, se eu não me engano, né? E até hoje é cacete ainda, né? Que é organismo geneticamente modificado, né? Há uma polêmica muito grande, né? O perigo deles no meio ambiente, certo? Isso lá na época da faculdade, né? Eu fui para um encontro de ciência e eles falavam sobre isso, né? Tem a questão de que o país não queria aceitar, né? Isso daí, né? Isso aí são alimentos que a gente come e não percebe, gente. Então, hoje em dia é obrigatório, todo alimento transgênico, ele tem que vir no rótulo dizendo que é transgênico.
Essa lei tinha caído, depois voltou de novo, então tem. Então, pipoca, principalmente, ó, esse Dermachip, essas pipocas que a gente come, a maioria é transgênica, viu? Aí foi um rato que eles colocaram um gene nele que ele brilhava no escuro. Imagina as crianças, tudo doido, né? Com um ratinho desse, né? Então você borrifava o negócio nele lá e ele brilhava no escuro, né? Certo? Então você vê, ó, de 96 para cá, a maioria da produção, houve uns 50% de aumento na produção de organismos geneticamente modificados, porque eles têm vantagens para o produtor. Primeiro, eu seleciono as características que eu quero, então eu posso ter um material com rendimento melhor do que outros, e geralmente eles vão fazer duas características importantes: tolerância a herbicida. Então, eu posso aumentar a dosagem de veneno nesse ambiente, nessa plantação, e não vai matar a planta que eu quero, vai matar as outras, né? E resistência a inseto. Eu posso colocar alguns genes que tornam ele resistente a certos insetos. Então, por isso que é muito usado, né? Porém, como eu falei, a tolerância a herbicida aumenta a produção de agrotóxicos nessas plantações que vão para os nossos alimentos. Então, há vários estudos mostrando que a gente está comendo muito agrotóxico, né, nos alimentos, né? E essa resistência a inseto ela pode gerar casos de alergia nas pessoas. Tranquilo? Então, assim, um aumento de 50%, a gente está falando em que de 20 anos, né, 20, 30 anos, é pesado. Em geral, o que pode causar nas pessoas? Alergias, toxicidade e intolerância, né? Houve um alimento aí, que se eu não me engano, a soja, que ela era transgênica, eles colocaram uma resistência aí a insetos, e muitas pessoas na Europa passaram mal, né? Outra preocupação muito grande deles é a questão da poluição genética no ambiente. Eu não sei se essa mudança pode afetar outras espécies vegetais no ambiente, causando mutações que podem não ser agradáveis para a gente, né? Você vai falar de poluição genética no ambiente. Então, eu posso estar contaminando esse patrimônio genético de uma floresta, alterando características que podem ser importantes, certo? E hoje, como eu falei, é importante, é lei, informar que o produto é transgênico na embalagem, né? Então, a embalagem que tem isso daí, ó, certo? Está dizendo que esse alimento é produzido com soja transgênica. Então, você pode optar de não querer consumir, porque essas situações, casos de alergia, toxicidade, intolerância e o que pode acontecer, né? Ninguém sabe, né? Mesmo com todo esse tempo de pesquisa, ainda há muito receio do que pode ser esses organismos transgênicos, né? Certo? Tranquilo? Outra coisa muito legal que está aí foi a terapia gênica, né, gente? A terapia gênica é um tipo de tratamento que eu coloco um gene bom numa pessoa que tem um gene doente. Exemplo, Laura tem diabetes mellitus. Então, o que ela faz? Tem que tomar injeção toda hora. Pá, sei lá. Não pode comer chocolate, não pode comer bolo, não pode tomar sorvete. Na Páscoa, todo mundo ganhando ovo de chocolate, ela nem gosta de chocolate. Nem gosta. Quero que morra tudo entalado, né? Com ódio no coração, né? Aí o que eu faço? Eu implanto, né? Eu consigo alterar o DNA dela e eu consigo corrigir essa falha na produção da insulina. Aí ela pode comer chocolate à vontade agora. Tudo ok? Então, diz que a terapia gênica vai ser a terapia do futuro. Eu já vou poder curar uma criança que tem alguma alteração genética na barriga da mãe. Olha só, coisa fantástica, né? Tava muito pessoal muito animado com isso daí, aí morreu um paciente, disso da terapia gênica, e deu uma recuada nas pesquisas, né? Tranquilo? Mas diz que a medicina do futuro vai ser a terapia gênica, né? Há um filme muito antigo, depois tem algumas, né? Foi feito, que é esse daí, O Menino da Bolha de Plástico, né? Conta a história real de dois garotos que eles nasceram com uma doença que eles não têm sistema imunológico, eles não produzem anticorpos. Então, eles têm que viver num ambiente completamente esterilizado, né? Então, no caso dele, ele vivia dentro de uma bolha, né? Ele, para sair lá, ele tinha que estar dentro de uma bolha. E a terapia gênica foi exatamente para tratar esse tipo de doença, que ela foi testada pela primeira vez, né? Tudo é esterilizado, Ludmila. Eles vivem num ambiente fechado e tudo que entra tem que ser esterilizado. Tudo, né? Tudo e Todas as Coisas é um filme, Luiz. Que uma mãe prende a menina em casa, dizendo que ela não tem imunidade e ela nunca pode sair de casa. Só que era só mentira da mãe dela mesmo e etc.
E que quando ela saiu, ela realmente quase morreu porque realmente não tem anticorpos, porque nunca saiu. Sim. A gente falou isso hoje na sala de aula, né? Que a questão do sistema imunológico, a exposição ao ambiente é importante para você ter a defesa, né? Criar o filho dentro de uma bolha, pode acontecer isso. Tem um amigo meu que ele tem alergia. Se você olhar para ele, ele tem alergia, Ludmila. Aí a mãe dele criou ele como? Dentro de uma bolha. Ele não brincava na rua, não fez nada. Aí, sem defesa nenhuma, né? Certo? Então tem o filme ali falando sobre isso. E o nome da doença é essa daí, ó, imunodeficiência severa combinada, né? Ou SCID. Ela é ligada ao cromossomo X, né? É mais comum em homens, tá? A ausência de célula T e célula B, que são células que vão produzir anticorpos. Como eu não tenho essas células, eu não produzo anticorpo. Aí não tem sistema imunológico, né? Como eu falei, o uso da terapia gênica está sendo usado para correção, né? Disso daí, né? Dessa doença, né? Que eles colocam os genes dentro de um vírus. O vírus é injetado no corpo e ele altera o DNA da pessoa, né? Então a pessoa pode. Se eu não me engano, a pessoa pode ter que tomar o tratamento a cada 6 meses, né? Aí estava tudo legal, bem promissor o tratamento, aí morreu a primeira pessoa. Aí depois que morreu a primeira pessoa, eles deram uma parada aí na pesquisa, mas acho que deve ter voltado já, né? Eu não sei outras doenças associadas, viu, gente? Estão fazendo tratamento. Geralmente, quando você vai pesquisar alguma coisa, eles falam da SCID, né? Tranquilo? Então tá aí o processo, né? Eu faço a correção dos genes dentro de um vírus, eu coloco esse vírus dentro de uma vacina, injeto o vírus lá dentro. Lembra lá da reprodução viral, né? Ele se associa ao material genético da vítima e lá ele cura a pessoa, né? A pessoa passa a produzir a substância que necessita, né? O que aconteceu foi que o vírus, em vez dele não causar uma doença, ele causou. Aí matou a pessoa. Certo? Então, vou lá. Engenharia genética, né? Já está acabando, gente. Temos 8 minutos para encerrar. Ó. O PCR, gente. O PCR foi uma sacada de gênio, né? As más línguas, né? A gente fazendo a famosa fofocagem daqui, né? O criador aí do PCR diz que ele gostava de um negocinho, entendeu? Era um surfista, muito loucão, cara. E ele criou uma metodologia o seguinte. Ele fez uma coisa chamada amplificação do DNA. Aí volta aquela pergunta lá. O que seria isso? Eu tenho ali uma amostra, eu tenho pouco material genético para poder estudar. Então eu coloco no PCR e ele vai criar cópias. Então eu vou ter uma quantidade maior de material que vai ser copiado nessa máquina de PCR, entendeu? Então o que isso mudou? Se eu perder essa amostra antigamente, eu perdia. Eu tinha que ter muito cuidado para não perder nem contaminar o material. Hoje em dia eu posso amplificar e ter uma quantidade maior, podendo testar várias vezes. Entendeu? Tipo, eu achei uma amostra de DNA dentro do crime, numa cena de crime. Então eu posso pegar essa amostra, amplificar, ter mais cópias e poder fazer vários testes. Tranquilo? Seria isso daí, ó. Ele vai fazer nesses ciclos, aí dentro da máquina do PCR eu tenho nucleotídeos e a DNA polimerase. Então a cada ciclo eu aqueço, aí eu quebro a molécula do DNA, aí a DNA polimerase faz uma cópia, aí depois eu quebro novamente e vou fazendo isso daí. Então, quer dizer, de uma cópia inicial que tinha lá de 1, eu cheguei no final com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cópias. Certo? Então, isso é chamado de amplificação do DNA, técnica do PCR. Mudou a engenharia genética, gente. Se algum de vocês for para a biologia, o top do top da área da biologia é essa parte de engenharia genética, gente. Acho que é uma parte que muda o mundo, né? Tá aí. Dúvidas até agora, gente? Tudo tranquilo? Estão todos aí comigo? Então, né? Olha lá, quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos, né, gente? Eu sou o exemplo vivo disso, né? Se hoje eu estou no IF é porque estudei, né? Tranquilo? Deixa eu encerrar a nossa gravação.